Boa tarde, boa tarde. Nono ano. Vamos tentar fazer um vídeo aqui para vocês poderem entender melhor o conteúdo. Tá vendo aí o livrão? Nono ano. Esse mês vamos trabalhar a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Ó, é o capítulo. Aí tem gente que diz, não, mas eu não acho o capítulo. Será que é? Será que não acha? Será que não lê? Ó, o capítulo é o 3. A página dá para ver aí? Entenderam? A página 58. O assunto é Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Já viram falar da Primeira Guerra Mundial? Já viram falar, né? A Primeira Guerra Mundial é simplesmente uma guerra de proporção mundial, mas, na verdade, não envolveram todos os países do mundo. Envolveram, sim, as potências mundiais, as da Europa, as potências asiáticas e as potências da América. Na verdade, no continente africano, não tem país ainda considerado potência, nem tem hoje, nem tinha antes. Porque as potências geralmente são aqueles países que desenvolveram através de outros países, sugaram as riquezas dos outros e hoje estão no topo da pirâmide, com os países mais desenvolvidos do mundo. Entenderam? Essa Primeira Guerra Mundial, gente, foi aquela guerra que começou em 1914. 1914. E terminou em 1918. Tinham grupos extintos com várias potências, como por exemplo, de um lado tinha a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, Império Austro-Húngaro, se eu não me engano, outra era a Itália, né? Mas vocês olham direito, que fazia parte da Tríplice Aliança. Eram os países que faziam que eram aliados à Alemanha. E do outro lado tinha a França, a Inglaterra e a Rússia. Entenderam? Aí você vai perguntando, mas a Rússia não estava quebrada na Primeira Guerra Mundial? A Rússia ainda vivia ainda um regime de servidão? Ainda não era um país que estava desenvolvido na questão de industrialização? Não, a Rússia em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, era um país considerado pobre da Europa, porque a Rússia ainda vivia ainda tinha ainda uma economia a economia agrária. A Rússia ainda não tinha se industrializado totalmente. Alguns focos de industrialização que tinha na Rússia era foram feitos com o dinheiro da Inglaterra e da França, com o capital estrangeiro. Porque na época a Rússia ainda era governada pelos governos autoritários, os governos czaristas, imperadores czaristas. Entendeu? E foi por esse e outros motivos a Rússia andava ainda meia baleada, sem saber o que fazer com a questão econômica. E por ela ter tomado dinheiro emprestado à Inglaterra e tomado dinheiro emprestado à França, o czar russo, foi obrigado a entrar na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Entenderam? Aqui na página 50, na página 60, está falando assim, paz armada. Pessoal, essa paz armada não precisa vocês se matarem para ficar sabendo o que era paz armada, não. Essa paz armada, na verdade, só tinha o nome de paz armada, mas na verdade não era nada de paz armada. Paz armada era a época que os países da Europa, os países asiáticos, as potências, começaram a fabricar armas em grande escala, porque o mundo estava ameaçado, o mundo estava, digamos assim, o mundo estava prestes a acontecer um conflito
digamos assim, em proporção global. Então, os países que estavam na mira dos outros começaram a fabricar armas em grande escala, e essa fabricação de armas, os estudiosos, para dizer que são intelectuais e tudo, colocam paz armada. Aí fica o aluno, o professor, muitas vezes, quando não tem conhecimento, se matando para saber o que foi essa paz armada. Que, na verdade, se você analisar filosoficamente, a arma não traz paz. Mas o cara colocou, essa paz armada era para os países se armarem para nem ter coragem de enfrentar, de se enfrentarem, né? Mas, nesse período, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Aqui mais em cima aqui tem assim, o que eu era para ter falado até antes. Caminho da guerra. Quando fala caminho da guerra, o que é que está querendo dizer? Raciocina comigo aqui, na ponta das orelhas. O caminho da guerra está perguntando assim: quais os motivos que levaram ao acontecimento da Primeira Guerra Mundial? Então, vocês sabem? Não, mas eu vou tentar explicar para vocês. A Primeira Guerra Mundial foram os vários motivos que fizeram acontecer a Primeira Guerra Mundial. Vou citar aqui alguns. Um deles foi essa famosa paz armada que nós já falamos, entendeu? O segundo, que foi um dos motivos crucial, foi a partilha da África e da Ásia, onde alguns países pegou uma porção de terras maiores para poder vender mercadoria e outros não. E o outro foi o tal do pan-eslavismo e o pan-germanismo. Eu não sei o que é pan-eslavismo, o que é pan-germanismo. Dá uma pesquisada na internet que ele já vem logo detalhando. Mas eu vou explicar para vocês que eu sou bom. Né? Então, esse pan-eslavismo, dentro da Europa, na época, tinha outros pequenos territórios que tinham pessoas de cultura eslava, que era o pessoal que pertencia à cultura russa, né? Aí o imperador russo e aqueles países que eram de cultura eslava queriam formar um império basicamente só com pessoas da mesma cultura. Entenderam? E o pan-germanismo é porque tinha várias regiões da Europa que moravam pessoas da cultura alemã, que é chamada de cultura germânica. Aí o imperador, o chefão da Alemanha, queria formar um império extenso com pessoas com a grande parte só de origem germânica. Ele não gosta muito de estrangeiro, não. Entenderam como é que é? Esse aí foi outro motivo que fez acontecer a Primeira Guerra Mundial. E para acabar de piorar as coisas, vocês podem até ver aqui na página 61, a página 61 vai falar da Grande Sérvia, que era que fazia parte também do pan-germanismo, e está falando também da morte do Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, na época, ia ser o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse Império Austro-Húngaro era aliado à Tríplice Aliança. Aí foi passear na cidade de Sarajevo e foi assassinado, ele com a sua namorada, e o pessoal do lado da Tríplice Aliança achavam que era o pessoal da Tríplice Entente que tinha mandado assassinar o Francisco Ferdinando. Daí aconteceu, de fato, começou a Primeira Guerra Mundial. Para fechar, senão o vídeo vai ficar um pouco extenso. Aí é o seguinte, como surgiu? A guerra tem fases na Primeira Guerra Mundial? Tem. A Primeira Guerra Mundial, ela é estudada em 3 partes.
primeira fase, segunda fase e terceira fase. O que aconteceu na primeira fase? Os países entraram, que nem diz o ditado, igual doido comendo milho assado, querendo já vencer a guerra de início, mas viram que era muito mais complicado do que eles imaginavam. Aí deram uma brecada. Essa primeira parte, os estudiosos chamam guerra de movimento. Movimentação, tentando conquistar território dentro de pouco tempo. Aí essa primeira parte aí chama a famosa guerra de movimento. Aí veio a segunda parte da guerra. Quando eles viram que não dava para vencer a guerra através de invasões sem tomar cuidados estratégicos, eles começaram a usar as trincheiras. Trincheira, na verdade, é aqueles buracos no chão, onde eles entravam para dentro, botavam aquele saco de areia, colocavam os fuzis e as metralhadoras e as armas para poder combater um outro. Então, digamos, está subentendido que a segunda parte da Primeira Guerra Mundial é chamada de Guerra de Trincheira, porque eles usaram a estratégia de trincheira para combater uns aos outros. Compreenderam? Compreenderam. E a terceira parte da guerra, que é a terceira fase da guerra, volta a ser a guerra de movimento e a entrada dos Estados Unidos ao lado da Entente. Aí vai sair a Rússia para ir combater a Revolução Russa que estava acontecendo lá na Rússia, né? E os Estados Unidos entra ao lado da Entente para poder dar fortificar o lado da Entente, porque os Estados Unidos tinham investido bastante dinheiro na Entente. Então os Estados Unidos entra, a Rússia sai, os Estados Unidos entra para tentar vencer a guerra. E aconteceu com a entrada dos Estados Unidos, que não estava desgastado nem financeiramente e nem belicamente, quando os Estados Unidos entra, dá uma força maior a Tríplice Entente, que junto com os países aliados, a Inglaterra e a França e os outros países que estavam participando, em 1918, a Entente vence a guerra.